Prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para pequenos esclarecimentos sobre os acontecimentos finais, entendeu? Meus irmãos, muitas vezes nós temos um chamamento por Deus, tá entendendo? Deus chama aquela pessoa e não tem como fugir, não tem como escapar. Do exemplo, né? O Jeremias, muitas vezes ele estava revoltado, reclamando contra Deus. Deus seu, Jeremias, antes de tu entrar no ventre da sua mãe, quando tu estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te escolhi como profeta. Tá entendendo? Temos outro exemplo de chamamento, tá entendendo? Quando Deus chamou Abraão, tá entendendo? Nós vemos lá em Gênesis 12:1, quando Deus chamou Abraão, tá entendendo? O que que acontece, mas Deus chama aquela pessoa, e aquela pessoa não tem como fugir do compromisso. Tá entendendo? Abraão e Sara, mano, já eram ambos avançaram em idade, quase 100 anos. E para dificultar mais ainda, mano, Sara é estéreo, nunca tinha tido um filho. Tá entendendo? Aí o que que Deus fez, mano? Deus prometeu a Abraão um filho. Tá entendendo? Isso, mano. Nós vemos isso lá em Gênesis 18:10. Entendeu? Deus prometeu um filho a Abraão. E através desse filho chamado Isaac, são os descendentes de Israel. Deu origem ao povo de Israel. Então veja, meus irmãos, que o povo de Israel hoje existe não é pela vontade do homem, mas pela força e poder de Deus, porque humanamente, onde era impossível naquela época, Abraão e Sara terem um filho, por dois motivos. O motivo, a idade muito avançada, quase 100 anos os dois já tinham. Segundo motivo, Sara nunca tinha tido um filho, era estéril. Mas aí entrou a força e o poder de Deus, entendeu? E aí Sara e Abraão tiveram um filho e deram o nome de Isaac. E aí surgiu o povo de Israel. Quer dizer, resumindo, o povo de Israel existe hoje não é pela vontade do homem, mas pela força e poder de Deus. Amém? Entendeu? O que eu quero dizer com isso, eu tenho a minha história é semelhante à do povo de Israel. Eu estou nesse momento aqui, nesse mundo, graças ao bom Deus, não é pela vontade dos meus pais. Sabe por quê? Eu sou um filho indesejado. Isso não me traz nenhum trauma. Sabe por quê? Porque meus pais, morando em Jandai do Sul, um pequeno município do interior do Paraná, meus pais morando no sítio, eles só queriam 2 filhos. E já tinha 2 filhos. O meu irmão, mais velho, e minha irmã, um casal. Tá entendendo? Aí quando meus pais falaram assim, não queremos mais filho, Deus falou, não, ainda falta um. Falta o Bento. Entendeu? Agora, por que que meus pais só queriam 2 filhos? Porque o diabo, Satanás, sabendo do meu nascimento, sabendo quem viria, colocou na cabeça dos meus pais, não, só 2 filhos tá bom, não precisa mais filho não. Resumindo, então eu não nasci pela vontade dos meus pais, mas pela força e poder de Deus. Quando meus pais falaram, chega, não queremos, já temos 2 filhos, um casal, não queremos mais. Deus falou, não, ainda falta um. Falta o Bento. Entendeu? Então você veja, isso não me traz nenhum trauma. Ao contrário, eu tenho orgulho disso. Não vim nesse mundo pela vontade dos meus pais, que só queria 2 filhos, mas pela força e poder de Deus. Tá? Minha mãe se engravidou. E no dia 12 de janeiro de 62, às 11 horas da noite, ocorreu o meu nascimento. Graças a bom Deus. E não aos meus pais. Entendeu? Aí resumindo, né? E o nome? Por que surgiu o nome Bento? É outra história bonita também, mas tipo João Batista. Você lembra? O sacerdote Zacarias estava lá no templo, né? O anjo apareceu a Zacarias e prometeu, você terá um filho e vai colocar o nome dele João. Deus escolheu o nome, né? Aí Zacarias ficou mudo, né? Podemos ver essa história lá em Lucas 1:13, né? E o que acontece? Após o nascimento do menino, né? Aí os familiares queriam colocar lá qualquer outro nome, tá entendendo?
Zacarias ainda estava mudo. Eu falei, não, 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 não. Ele não conseguia falar ainda, né? Aí ele pediu uma taubinha lá. Aí ele foi lá na taubinha e escreveu. Ele se chamará João. Resumindo, então, que deu origem ao João Batista. Então você veja, João Batista, o nome foi escolhido por Deus. Assim também, o meu nome não foi escolhido pelos meus pais. Não, de jeito nenhum. Deus escolheu o meu nome, Bento, e colocou na cabeça do meu pai, não da minha mãe, na mente do meu pai. Ele se chamará Bento. Pelo seguinte, após o meu nascimento, indesejado pelos meus pais, mas desejado por Deus, tá entendendo? O meu pai falou assim, eu vou colocar o nome dele de Bento. Minha mãe, não, 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 esse nome é muito feio, né? Aí, o que quer dizer Bento? Bento quer dizer bendito, abençoado, aquele que é de Deus. O padre não fala pão Bento, ramo Bento, né? O seu inimigo fala que não é, mas continua sendo, graças a Deus. Amém? Então, resumindo, né? Aí o que acontece? Deus colocou na mente do meu pai, não, ele se chamará Bento. Mas o diabo não querendo, ele já não queria o meu nascimento, né? Colocou na mente dos meus pais para só ter 2 filhos. E depois, após o meu nascimento, o diabo não queria o nome Bento, que quer dizer bendito, abençoado, que é de Deus. Ele colocou minha mãe totalmente contra. A minha mãe se levantou contra, né? Não, não, esse nome é muito feio, mano. Não quero esse nome. Tá entendendo? Mas meu pai persistiu no nome. Por quê? Porque não foi o nome escolhido pelo meu pai, eu acredito assim, escolhido por Deus. Aí no dia de fazer meu registro no cartório, meu pai morava no sítio, o pai pegou sua bicicletinha, foi lá na cidade e registrou Bento. Quando chegou em casa, a minha mãe ficou muito furiosa. Eu não queria esse nome é muito feio. Eu falei, também não vou chamar de Bento, só vou chamar de Bentinho. Dá na mesma, né? Dá na mesma. Entendeu? Então é assim, mano. Satanás não queria meu nascimento, colocando na mente do meu pai para ter 2 filhos. Depois do meu nascimento, o demônio já não queria o nome Bento, quer dizer bendito, abençoado, aquele que é de Deus, mas o nome foi escolhido por Deus. Tá entendendo? E assim meu pai me registrou com esse nome, ao qual eu tenho muito orgulho. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é um pequeno resumo do que aconteceu. Entendeu? Pois é, meus irmãos. Aí, mas o diabo ainda não satisfeito. Eu com 1 ano de idade, 1 aninho, naquela época, meus pais morando no sítio, tá entendendo? Fui atacado por uma terrível doença, que naquela época matava muita criança, a diarreia, tá entendendo? Hoje se conhece o soro caseiro, qualquer farmácia aí encontramos remédio. Mas naquela época, ninguém se conhecia o soro caseiro que se faz hoje. Meus pais morando no sítio, sem dinheiro, sem condições, tá entendendo? Tinha feito de tudo por mim. E eu com aquela terrível doença, que naquela época matava muita criança. A criança não pode se alimentar, tá entendendo? E a criança fica desidratada, entendeu? Inclusive, né, hoje em dia ainda morre muita criança no Nordeste, esses países pobres, com essa terrível doença. Imagina aquela época, entendeu? 50, 60 anos atrás, tá entendendo? Era uma sentença de morte mesmo naquela época. Então, eu com 1 ano de idade eu peguei essa terrível doença, né? Diarreia. Meus pais tinham feito tudo por mim, entendeu, meus irmãos? E eu não sabia mais o que fazer, eu estava à beira da morte. Quer dizer, eu acredito que o diabo, Satanás, não satisfeito me enviou aquela doença ainda, entendeu? Nisso, meus irmãos, eu estava muito ruim, né? Meus pais não sabiam mais o que fazer comigo, sem dinheiro, morando no sítio, né? E nisso o meu tio, um tio que eu tinha, chamado tio Luiz, nós morava longe um do outro, e meu tio Luiz foi nos visitar. Quando chegou lá em casa, ele soube que eu estava com aquela terrível doença, diarreia, magrinho, tá entendendo? E o tio Luiz ficou bravo. Por que vocês não me procuraram, não avisaram antes? Eu tenho lá em casa um remédio muito bom. Aí meu tio pegou, correu lá na casa dele de bicicleta,
pegou um remédio que tinha lá na casa dele, um remédio assim, marrão, com gosto de chocolate, tá entendendo? E correndo lá em casa, levou aquele remédio, foi dado para mim, deu na primeira vez, na segunda vez já cortou a diarreia, entendeu? E foi o que me curou. Então quando eu estava à beira da morte, parece que o Deus pegou o meu tio Luiz com aquele remédio e foi lá em casa para aquele remédio foi que me salvou. Então para mim foi o tio Luiz que Deus pegou e enviou ele lá com aquele remédio para me curar. Entendeu, irmão? Por isso que eu me chamo Bento. Um filho indesejado pelos meus pais, mas desejado por Deus. Isso não me trouxe nenhum trauma. Ao contrário, eu tenho orgulho disso. Amém, irmão? Desde criança, eu sempre temia Deus. Sempre temia Deus. E sempre acreditei que era uma pessoa assim que tinha uma missão a cumprir nessa terra. Mas não sabia o que era, meus irmãos. Desde criança, eu sempre gostei de avião. Quando eu morava lá no sítio, passava aquele jato lá em cima, meio-dia, ficava de boca olhando para cima, aquele jato lá, tá entendendo? Aí no ano de 82, quando eu tirei minha carteira de motorista, foi para Manaus, trabalhei 7 anos de táxi em Manaus, aí fez um cursinho de aviação, de piloto, né? A minha intenção era voar garimpo, né? Meu sonho, sou apaixonado por aviação. Eu abri mão de ser piloto, tá entendendo? Eu nunca ganhei dinheiro com aviação. Abri mão de ser piloto, porque eu sabia que eu tinha uma missão importante a cumprir. Tá entendendo? Sabia que tinha uma missão, mas não sabia o que era. Passei por muitas provações, muitas tribulações, conforme um vídeo que eu já lancei, chamado Testemunho Fiel, o Grande Livramento que Deus me deu, né? Então, após passar por grandes tribulações e sofrimento, Deus me revelou as profecias, que não aprendi com homem, porque nunca fiz curso, nunca fiz seminário, então eu tinha mente limpa, tá entendendo? Não tinha mente contaminada com falsos ensinamentos, falsas profecias. Aí Deus me deu conhecimento e sabedoria para me revelar as profecias. A mesma coisa sobre o Armagedão. Eu nunca ouvi pregação, livro escrito, alguém que falasse que o Armagedão é um castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel. Ao contrário, lá em Lucas 21:20, os ensinamentos dessas igrejas grandes aí, eles falam que isso já aconteceu, onde que Jesus fala, dias virão em que Jerusalém será cercada de exército, é verdadeira uma nação famosa, riquíssima, pregando, isso já aconteceu no ano 70, tá entendendo? Isso já aconteceu, Jerusalém já foi cercada no ano 70, mas semana mesmo eu vi um pastor que tem um grande número no YouTube, já pregando, né? Que o Magedão é um castigo que vai trazer sobre o povo de Israel, né? Que os exércitos vão se juntar com o povo de Israel. Nunca ouvi uma pregação sobre essa, mano. Tá entendendo? Mas o meu livro fala sobre tudo isso. Tá aprendendo, né, irmão? E vai aprender muito mais ainda, entendeu? É assim que funciona, meus irmãos. Tá entendendo? E devagarzinho as pessoas vão tomando conhecimento da verdade. Entendeu? Eu nunca vi tais explicações. Tem uma grande igreja aí, mano, né? Que guarda o sábado, sempre fala que o Magedão é uma luta do bem contra o mal. Tem um livro enorme que você lê, que você tenta ler, que mais confunde do que explica, entendeu? Mas agora tá tudo explicadinho claramente, entendeu? Por quê? Porque as profecias são abertas e reveladas, entendeu, irmão? Então, continue nos assistindo, nos apoiando, inscreva no canal, entendendo? Tiver alguma dúvida, quiser mais conhecimento, tá entendendo? Sobre a palavra, você pode adquirir esse livro aqui, não? 15 anos para escrever esse livro aqui, Acontecimentos Finais no Céu e Nova Terra, pela editora Viseu, tá entendendo? Na Amazon, livro digital, livro físico, a Magalu, tá entendendo? Aí, ó, acontecimentos finais no céu e na terra, entendeu? E se quiser saber sobre a minha história, no último capítulo, no capítulo 222 desse livro, você vai encontrar toda a minha história. Por que eu me chamo Bento? Tá entendendo?
as grandes provações e tribulações que eu passei, para no final Deus me revelar as profecias dos acontecimentos finais. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe.